Neste episódio, analisamos o impacto da crise do coronavírus nos grupos mais vulneráveis das sociedades na Europa e o que a União Europeia está a fazer para ajudá-los. Estima-se que a pandemia vai aumentar o número de pessoas carenciadas e piorar a vida de quem já está em dificuldades. Visitamos Portugal para ver que resposta está a ser dada às necessidades de um número crescente de pessoas carenciadas e entrevistamos a presidente da Fundação de Estudos Europeus Progressivos. Mas primeiro uma rápida explicação sobre o que define uma pessoa gravemente carenciada na Europa e quais os países e grupos mais afetados neste momento. As vidas das pessoas mais pobres na Europa estão severamente constrangidas pela falta de recursos. Elas não podem pagar a renda ou outras contas, manter a casa suficientemente quente, comer proteínas de boa qualidade de 2 em 2 dias, ir de férias durante uma semana, conduzir um carro, possuir uma máquina de lavar roupa ou um televisor a cores, ou mesmo pagar o telefone. Em 2019, 5,6% da população da União Europeia encontrava-se nesta situação, o que corresponde a cerca de 24 milhões de pessoas. Prevê-se que a pandemia de coronavírus vai aumentar significativamente o número de carenciados na Europa. Este risco é especialmente elevado para os jovens, pessoas com baixos níveis de qualificações e famílias monoparentais, especialmente as do sexo feminino. Bulgária, Grécia e Roménia registaram os níveis de privação mais elevados da União Europeia no ano passado. O Fundo Europeu de Ajuda aos Mais Desfavorecidos foi criado para fornecer 3.800 milhões de euros em alimentos e equipamento de apoio aos mais desfavorecidos por toda a Europa. Em Portugal, após anos de crise financeira, mais de 2 milhões de pessoas estão em risco de pobreza ou exclusão social. Visitámos Lisboa para ver como é que as pessoas estão a ser apoiadas na satisfação de necessidades básicas, como a alimentação diária durante a pandemia de Covid-19. Em Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia está a adaptar-se à nova realidade imposta pela crise do coronavírus. Apesar das atuais medidas sanitárias, todos os meses 1.200 famílias recebem um cabaz alimentar, tal como Sandra. Contabilista e desempregada há um ano, sobrevive graças a um rendimento de integração social e a esta ajuda alimentar. Para mim é importante porque colmata muitas faltas, muitas lacunas de coisas que eu realmente não posso comprar. Por exemplo, o leite faz muita falta, como vieram agora 2 packs de 6 litros cada. Agora o dinheiro que sobra que não é gasto em alimentos, é para a luz, para a água, para o gás. Cabazes como o de Sandra são financiados pelo Fundo Europeu FEAD. Em Portugal, corresponde a 177 milhões de euros para assistência alimentar e material. A verba permite às associações comprar equipamento de proteção e garantir que a ajuda continua a ser prestada. Em Portugal, o FMI prevê que a taxa de desemprego duplica em 2020, o que representa a perda de dezenas de milhares de postos de trabalho. Nesta família que deseja permanecer no anonimato, a mulher do casal perdeu 80% dos rendimentos. Também o marido enfrenta dificuldades no negócio ligado ao turismo. Realmente viemos a precisar desse tipo de apoio também. É algo que era impensável. A única coisa que temos certa é os meus 20% da minha atividade e este apoio alimentar. Nós também temos uma criança e é um fator de grande preocupação. A gente consegue, com o pouco que se tem, remanejar para outras contas e ter a certeza de que vamos conseguir com tudo. Com a quebra no rendimento das famílias, prevê-se que a procura de ajuda alimentar aumente. Na Santa Casa da Misericórdia já aumentou 15%. Os trabalhadores precários com salários baixos são os mais afetados. Parece um pouco de tudo, sobretudo pessoas que perderam os seus empregos. Estamos a prever que possa ser um aumento de bens alimentares perto da ordem dos 50%. Estamos em momento de ajuste, não é? Temos que ajustar também toda a logística e a disponibilidade de armazenamento dos próprios espaços. A Misericórdia tem um património grande e os fundos europeus são também aqui uma fonte muito útil, não é? Para complementar este esforço financeiro que é de todos.
Estamos de volta a Bruxelas para entrevistar a presidente da Fundação de Estudos Europeus Progressivos, Maria João Rodrigues. A recessão já chegou e os grupos mais vulneráveis e afetados são os mais jovens e os pais solteiros. Que tipo de medidas pode a União Europeia tomar a curto e a longo prazo para proteger as pessoas? Permita-me que me concentre num dos grupos-alvo a que se refere, os jovens. Muitos deles têm empregos precários, por isso temos de garantir que os contratos temporários que eles têm sejam prolongados por mais tempo. Depois referiu-se também aos pais solteiros. Estão a enfrentar o dilema de ir trabalhar e deixar os filhos em casa ou em escolas que não são suficientemente seguras. Ou ficam em casa com os filhos e perdem o salário e o emprego. Precisamos de alargar os regimes de layoff para todos os pais solteiros, a fim de garantir que não sejam confrontados com este terrível dilema. E os milhares de trabalhadores sazonais ou sem documentos que não têm os papéis para se candidatarem ao subsídio de desemprego, por exemplo? Como é que estas pessoas podem ser protegidas? Uma medida inteligente lançada em Portugal foi oferecer a essas pessoas a possibilidade delas próprias se registarem, de beneficiarem de direitos sociais. Desta forma, podemos transformar o trabalho informal sem direitos em trabalho formal com direitos. Acho que é uma vitória porque estes trabalhadores vão beneficiar com isso. Assim como os sistemas públicos, porque, uma vez formalizados, estes trabalhadores podem começar também a pagar impostos e as contribuições normais para a segurança social. Como podem as pessoas mais necessitadas vir a beneficiar do Fundo de Recuperação atualmente em debate? Precisamos de garantir que as pequenas e médias empresas, em particular, sejam diretamente apoiadas pelos meios financeiros para sobreviver e relançar a atividade. Por último, precisamos de garantir que os regimes de rendimento mínimo funcionem em todo o lado para assegurar que todos sejam protegidos de cair na pobreza. Este tipo de apoio só pode funcionar se envolver não só empréstimos, mas também subvenções. Penso que chegou um momento histórico em que os europeus vão ter de decidir o que querem. Muito obrigada por esta entrevista e obrigada a si por ter estado connosco na Euronews.